Boa noite a você que está aqui nos ouvindo pela rádio AM 1570. Eu quero agradecer a você também que está sempre com a gente aqui no programa Tudo Online, todas as quintas-feiras. É para você que a gente faz aqui o programa com todo carinho, com toda dedicação. E eu quero dizer para você que você pode nos ouvir pelo seu radinho de pilha, se você for um ouvinte tradicional aqui da Rádio ABC. Se você quiser nos comentar aqui, quiser participar do programa, aí você vai ter que ir para as redes sociais, porque nós estamos transmitindo agora, nesse exato momento, iniciou a transmissão lá no Facebook da Rádio ABC. E aí você pode entrar lá e você pode participar. Hoje, especialmente, a minha esposa Vivi não está aqui comigo, ela acabou não foi possível ela vir aqui, mas de qualquer maneira eu vou entrar aqui no Facebook e vou comentar para você poder ter a sua voz aqui no programa Tudo On Night. E é sempre um prazer muito grande ter você, ouvinte aqui da Rádio ABC, junto com a gente, seja pelas redes sociais ou assistindo pelo Facebook. O que importa é você estar aqui com a gente no programa Tudo On Night. E olha, a gente costuma falar sempre de temas muito importantes e temas polêmicos também, e hoje nós trouxemos aqui um amigo nosso que vai tirar suas dúvidas sobre a questão da pandemia. Olha, ele que é especialista aqui no assunto, a gente normalmente fala como palpiteiro, né? Jornalista normalmente, eu não sou jornalista, sou advogado, mas o pessoal de imprensa normalmente é palpiteiro, né? Gosta de falar opinião sobre as coisas que não conhece. Mas olha, um grande prazer aqui, Dr. Harold Barreto, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite e estar aqui no programa Tudo On Night. Obrigado, William, pela preferência aí. É lógico que falam especialistas, né? Hoje qualquer especialista é atacado, né? Não sou infectologista, sou anestesiologista, mexo muito com a parte cardiovascular, mas o que eu preciso dizer é que eu estou estudando muito o Covid, essa doença maldita, né? Uma doença maldita, podemos dizer com essas palavras mesmo. E venho tratando muita gente, venho fazendo atendimentos gratuitos. Não faço parte do Médicos pela Vida, a Covid, tá? Mas não tenho nada contra eles, muito pelo contrário. Acho que é um trabalho louvável que eles estão fazendo, atendendo pessoas numa maneira precoce, né? Um atendimento precoce, não é só dar dipirona e mandar para casa, esperar ter falta de ar e chegar no hospital mal. É exatamente fazer um atendimento padronizado, mas com suas variâncias em relação a cada tipo de paciente, né, que chega com a doença, personalizar cada tipo de atendimento, isso é muito importante. Mas estão fazendo essa telemedicina, né, eu faço esses atendimentos remotos, e as dúvidas que os telespectadores tiverem, podem enviar, a gente vai responder aqui com o maior prazer. Legal. Doutor, eu vou te falar de uma experiência que eu tive hoje. A gente tinha colocado aqui alguns assuntos para conversar, mas vamos fazer de forma bem livre aqui. Você fica à vontade, tá? Sinta-se em casa aqui no programa. Maravilha. E eu encontrei um amigo meu, hoje eu tava saindo para almoçar, encontrei um amigo meu que é jornalista. Não vou falar o nome dele, acho que para não constranger. E aí ele tava do outro lado da rua, ali na Avenida Portugal, e me encontrou, ele fez sinal, William, então vamos conversar. Aí eu, pois não, vem cá, tal. E aí ele começou a meter o pau, falando mal do Bolsonaro, começou a confundir os assuntos, começou a fazer... Ele falou, eu nunca vi você criticar o Bolsonaro, nunca vi você criticar não sei o quê. Eu falei, cara, vamos lá, sobre o que você quer falar que eu não tô entendendo? Falei pra ele, sobre o que você quer falar? Aí ele falou assim, esse absurdo, tratamento precoce, isso não existe, tal. Eu falei assim, a ciência... Eu falei, o senhor é o quê? O senhor é médico? Ele, não, eu sou jornalista. Eu falei, então o senhor vai falar de ciência. Ciência é confrontação de hipóteses. É pesquisa sobre assuntos, a própria essência da ciência é a confrontação de hipóteses. Agora, quem pode falar sobre isso é quem é conhecedor dessa área. Eu, por exemplo, posso falar de direito. É claro, eu não sou a favor desse negócio de lugar de fala, nada disso. Mas eu acho que a gente tem que ouvir a pessoa que conhece, até para formar a nossa opinião. E eu vejo o seguinte, tem muita informação a favor dos tratamentos hoje na imprensa, eu digo na imprensa especializada, eu vi muita coisa sobre o assunto, e eu queria tentar entender, antes de começar a conversa propriamente, por que existe tanta restrição sobre essa questão? Primeiramente, é lógico que é exatamente onde você começou a conversa com seu amigo. Está politizado. Se um político fala a favor de tal coisa, já demonizou a medicação, já demonizou, como a gente viu recentemente, com algumas novas medicações que estão sendo pesquisadas. Então, infelizmente, estamos nessa perspectiva da politização, né? Ou da seria a politicagem, né?
politicização, digamos assim, né? Seria uma palavra nova. Mas, assim, a situação é que estamos vivendo uma guerra sanitária, de fato, e tem gente que tira proveito para um lado ou para o outro, do ponto de vista da politicagem, digamos assim. Não falo política. Política é pensar no melhor para a polis, né? Então, ninguém está pensando no melhor para a polis, tentando jogar uma narrativa para um lado ou para o outro. O problema é o seguinte, a medicina também está dividida, né? E, infelizmente, temos colegas que são favoráveis a algumas medicações ditas do tratamento precoce e outros não favoráveis, porque não existem estudos robustos nem a favor nem contra. Essa que é a grande verdade. Os estudos que foram encomendados pela Organização Mundial da Saúde, eles são falhos, eles estão cheios de erros metodológicos. E os outros grupos que falam a favor também têm problemas metodológicos, todos têm, né? No entanto, a gente vê muita guerra de narrativa, onde ditos especialistas falam bobagens e quem não é especialista fala mais bobagem ainda. Então, a gente vê médicos falando, por exemplo, a gente viu o Otto Alencar lá na CPI, né, atacando a doutora Anísio, querendo vir com uma narrativa. Você sabe qual que é a diferença de um protozoário para um vírus? Primeiro ele perguntou isso porque ele queria atacar dizendo que não pode se dar um antiparasitário, um anti-esquizonticida, né, para tratar vírus. O que é uma grande bobagem. Eu já dei uma aula recente falando sobre as propriedades antivirais da hidroxicloroquina. Quem quiser pode até procurar. Eu tô com um canal que acabei de abrir, né, que tem essa aula. Quiser divulgar o canal, aproveita aqui. Meu nome é Dr. Harold, né? Harold, desculpa, eu pronunciei errado. Ou Harold, tanto faz. Barreto, né? É Haroldo com H sem o A no final, Barreto com 2 R's e 2 T's. Perfeito. Tá? Então pode procurar lá, tem uma aulinha sobre hidroxicloroquina, eu falo sobre isso. Onde ela já foi usada no vírus of mice, no vírus de Borna, na própria hepatite A. Né? Tem estudos bem robustos falando sobre essas propriedades antivirais da hidroxicloroquina. Da mesma maneira, da ivermectina. Não quer dizer que ele funciona para o Covid. Entendi. Ele tem outras propriedades de medicação. A hidroxicloroquina é um anti-inflamatório também. Ela é um imunomodulador e ela pode ser usada nas fases precoces, onde você não tem miocardite, o paciente não está grave. Então, é numa fase ambulatorial da doença. Entendi. Infelizmente, você vê que ele é um médico, o Otto Alencar, ele atacou a doutora Anísio com essa pergunta exatamente porque ele tinha esse objetivo, né? E é uma pessoa ignorante, absolutamente ignorante, nesse contexto de farmacológico, né? De conhecer as propriedades dessa medicação. Né? Então, essa guerra de narrativas, onde tudo está politizado e a gente não tem, às vezes, pessoas realmente com conhecimento vindo a público, como eu estou vindo aqui. Né? Vamos tentar trazer mais gente para essa briga, né? Claro. Ó, eu conheço um pouco eu vivo essa realidade da política, né? Que o direito acabou me levando para essa área. E a gente percebe que, assim, existem questões que são tratadas na política que são aquelas narrativas que são feitas na primeira camada do discurso. Então o político tem essa primeira camada do discurso que ele tá falando muitas vezes pro público dele. Então, assim, eu quero falar para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, estão nos assistindo, que quando a pessoa se diz falar em nome da ciência, e vou citar nomes aqui, o governador João Dória, quando ele diz, eu estou em nome da ciência, ele está fazendo o quê? Ele está mentindo quando ele está falando isso. Ele está mentindo, ele não está falando a verdade. Por quê? Porque ele está do lado de uma hipótese científica. E ele pode estar respaldado nisso, não tem problema nenhum nisso. Agora, quando ele bate no peito e diz, eu estou do lado da ciência, isso é um chamado argumento de autoridade, que é uma forma de você vencer o debate sem ter razão. Então, o que ele está fazendo? Ele está desviando o debate. Então, ele poderia dizer, olha, eu estou respaldado por uma hipótese científica e acredito nela. E quem não está, e ele confronta essa outra hipótese. Exato. E aí seria um debate salutar, que eu acho que seria o que caberia para o Brasil. Mas essa coisa... Primeiro, olha que interessante, o próprio governador disse que foi o Davi Wip, da equipe dele, que pediu para utilizar a hidroxicloroquina pelo ministro da Saúde na época, o Mandetta. E depois ele volta atrás. Então, quer dizer, a narrativa política... que é da política, mas acho que suplantou qualquer questão de ética e de conceito de ligação com a verdade. Perdeu-se totalmente esse conceito. O que você acha
de tudo isso que tem acontecido? Essa narrativa realmente ela se faz através de falácias não formais, né, como você bem citou, e podem até me atacar falando que eu estou fazendo esse tipo de falácia, vão falar, você é bolsonarista. Eu falo, olha, eu como conservador apoiei Bolsonaro, eu tenho inúmeras críticas ao Bolsonaro, inúmeras. Mas quando ele foi injustamente atacado, como ele está sendo atacado muitas vezes, nesse caso da pandemia, né? É lógico que ele dá margem também para ser atacado, né? Mas muitas vezes quando ele foi injusto, eu o defendi, claro, né? É muito difícil você vacinar, por exemplo, uma nação de dimensão continental como o Brasil, do dia para a noite, noite para o dia. É um país grande, né? E as coisas vão acontecer, né? Mas, infelizmente, tudo está politizado, como eu disse, e vai existir falácias não formais, muito também por parte de ditos pesquisadores que têm algum interesse, alguma questão ideológica, às vezes envolvida mesmo, né? Então, infelizmente, estamos nessa guerra de narrativas por posições políticas e ideológicas, né? Infelizmente. Certo. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o nosso público e vamos colocar um pouquinho de consciência neles. Vamos colocar o pessoal aqui numa realidade mais tranquila. Nós já estamos passando por um período grande de pandemia, né? Já deu para ter algumas experiências. O que a gente, o que de fato hoje, doutor, a gente pode entender dessa pandemia? Qual o processo que nós estamos? Qual a sua leitura do que aconteceu e para que estágio nós estamos caminhando agora? Bom, primeiro que pandemia é algo que acontece na humanidade há muito tempo. Nós tivemos em 1918 a gripe espanhola, coisas mais recentes, né? E era um influenza vírus em 1918, matou muita gente. Da mesma maneira, um outro influenza vírus, do mesmo tipo de invólucro viral, que era o H1N1, né, do 1918, apareceu em 2009, né? Com influenza A, né, ou gripe suína, como disseram, que também matou bastante gente. E naquela época era até assustador, porque matava adultos jovens. Era um perfil, digamos, estatístico diferente do que nós tivemos agora com o coronavírus, né, o Covid-19. Porque o coronavírus, estatisticamente, mata mais idosos e obesos, né? Agora tem essa preocupação de pacientes mais jovens, mas o que acontece é que a vacina está funcionando, né? A vacina está funcionando, os idosos foram vacinados, muita gente afrouxou por conta dessa questão da vacinação, jovens vão se encontrar, se aglutinar, alguns que vão ser fora da curva vão ficar graves, né? E aí você tem os leitos de UTI sendo ocupados por pacientes mais jovens que ficam mais tempo internados e entubados. Eles ocupam por mais tempo um leito de UTI, e aí você tem saturação do sistema. Fora isso, nós temos que falar de saturação do sistema, porque saturação do sistema é uma coisa absurda. Absurda. Primeiro porque no SUS sempre houve saturação do sistema. Eu me formei... Doutor, eu acho que não. Eu acho que tudo sempre foi perfeito no Brasil, não é? Tudo funcionou depois que o Bolsonaro entrou no governo, que aí a coisa saturou. William, eu te garanto, olha, eu fiz residência no SUS. O Brasil não era perfeito na questão da saúde antes? Porque pelo que a gente vê na imprensa parece que é isso, não é? Infelizmente, olha, eu te garanto, eu fiz residência no SUS, no SUSão. E lá era uma briga para se conseguir, principalmente os cirurgiões, os residentes cirurgiões, às vezes precisava de vaga de UTI para fazer determinadas cirurgias de maior porte e não tinha vaga, né? Então eles viviam brigando, um residente de uma especialidade de outra, para ter uma vaga de UTI ou fazer a cirurgia que eles estavam querendo, né? Então, olha, veja o absurdo. Eu fui intensivista, né? Eu fui intensivista durante muito tempo, ainda sou, né? Porque estou transitando em muitas UTIs, né? Em função dos pacientes cardiovasculares que eu atendo. Mas a questão é que sempre houve essa saturação, né? E isso sempre foi um problema crônico do Sistema Único de Saúde e que só agora, né, começa a falar. Só agora, é estranho, né? Só agora falarem disso.
Talvez seja até uma forma hoje de nós tentarmos mudar essa situação. Será que depois da pandemia vão conseguir mudar essa situação? Será, né? Fica essa dúvida, mas seria muito bom se hoje tivéssemos mais leitos de UTI. O fato é que, em meados da metade do ano passado, fizeram hospitais de campanha, gastaram as turras com o hospital de campanha quando não precisava, quando você não tinha saturação do sistema. E olha que naquela época, William, eles esvaziaram todos os hospitais públicos, todos, pararam as cirurgias eletivas no momento que não precisava. Eles ficaram as moscas dos hospitais, esses centros de hospital de campanha que montaram espalhados por aí, ficaram também as moscas, né? E isso foi um dinheiro do contribuinte jogado no lixo, né? Muitas vezes com serviços superfaturados, né? Abrindo as portas para a corrupção, né? Porque daí você pode fazer qualquer tipo de contrato sem licitação, um absurdo que aconteceu nessa época, sem precisar. E agora, cadê? Nesse exato momento onde se precisava para não parar a economia, né? Porque a gente tem que pensar na economia também. A saúde da população depende das pessoas estarem sadias mentalmente, né? E as pessoas não estão, porque elas estão perdendo emprego, elas não conseguem dar o leite e o pão das crianças, em casa não conseguem pagar as contas. Muitas pessoas estão se matando. As estatísticas não estão mostrando, né? De fato, Desculpa, a mídia não está mostrando as estatísticas dos problemas psíquicos, né? Onde culmina, muitas vezes, fatalmente com suicídio, né? Então, a saúde mental das pessoas está muito alterada. Então, agora que a gente precisava de mais leitos de UTI, às vezes transformando leitos convencionais, eu tenho uma saída de ar comprimido e um oxigênio, como bem falou o Calanderian, aqui na outra vez que ele veio. Aliás, ele tá aqui, tá comentando aqui. Pois é. Manda um abraço para ele, que eu tinha falado isso para ele. Onde tem uma saída de ar comprimido e oxigênio, um leito de enfermaria de hospital, você pode transformar numa semi-UTI. O hospital, ele é moldável para determinadas situações. Você está esvaziando o hospital, você pode transformar leitos em semi-intensiva ou até mesmo intensiva, né? Isso não está sendo feito. Não está sendo feito. Por que não está sendo feito? Acabou o dinheiro ou é mal intenção mesmo do governo do estado, né? Então fica essa questão. É uma dúvida que a gente está colocando, apenas uma dúvida, né? Exato. Na verdade. Mas, doutor, e vamos analisar assim, depois, agora, que momento que nós estamos vivendo? Do ponto de vista da curva, porque eu observo muito aqui os dados de Santo André, que é o que eu acompanho de maneira mais próxima. Eu vi que a gente teve um pico, a gente teve uma queda, né, desde o início da questão dos contágios, e depois a gente teve um pico muito grande e depois começou a ter gradualmente uma queda. Hoje o que eu observo é que Santo André ainda tem um nível de contágio que ainda é relativamente alto, mas o número de óbitos tem caído vertiginosamente. Talvez a gente está no menor período com relação aos óbitos. Por que acontece? Por que está acontecendo nesse momento? Assim, qual que é o estágio que nós estamos vivendo? Eu vou ser bem sincero, eu não sou de Santo André, minha esposa que é. Ah, não, só pra gente ter uma... Eu não sei muito bem na realidade, mas pelo que você me passou, tudo leva aqui, é aquilo que eu estava falando antes. Os idosos que realmente tinham uma taxa de mortalidade maior, não estão mais se infectando. Quem está se infectando são os jovens. Às vezes você tem uma curva ainda agora ascendente, porque muitos jovens estão se infectando, alguns com uma sintomatologia maior por conta de variante, ou então, às vezes até mesmo de um mau manejo clínico, né? Porque, diga-se de passagem, isso é importante dizer, tem muito médico dando corticoide na fase de viremia, que é a fase inicial. E você não pode, só faz piorar, você aumenta a replicação viral e a pessoa fica pior depois. Então, às vezes, por vários motivos, jovens estão adoecendo e essa curva está aumentando sem ter uma taxa de mortalidade maior, porque os idosos estão vacinados e agora eles não estão pegando a doença. Entendi. Bom, então, de qualquer forma, a gente está num estágio um pouco mais tranquilo nesse momento. Não para o pessoal já sair achando que está tudo bem, mas vamos dizer assim que é menos preocupante do que foi no período do pico que
que a gente teve no começo do ano? Seria mais ou menos isso? Seria temerário dizer que estamos num período mais tranquilo, né? Porque a gente está diante, sim, de uma doença, como eu disse no começo, maldita. É uma doença que tem 2 componentes, um componente inflamatório muito importante, que libera diversos mediadores inflamatórios, TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 6, que explodem esses mediadores inflamatórios. E quando eles explodem, que a gente chama de tempestade de citocina, acarreta num outro componente da doença, que é fenômenos tromboembólicos. Significa isso, que o sangue coagula dentro de veia e artéria, né? E quando isso acontece, vai causar AVC, porque esses coágulos vão circular, vai causar AVC, que é acidente vascular cerebral, vai causar tromboembolismo pulmonar, que o pulmão já está ruim por causa da inflamação, ainda tem um componente tromboembólico, né, que vai piorar ainda mais a situação. Isso vai ser fatal para o paciente, com certeza. Entendi. Vai causar infarto mesentérico, infarto do miocárdio, oclusão de membros, né? Então aí tem que ter amputação. Já vi de tudo com essa doença. É uma doença maldita. Então assim, a gente não pode dizer, não pode brincar, de fato. Tá. Né? Vamos fazer o seguinte, então. Pro pessoal que está nos ouvindo, então, vamos deixar uma coisa bem clara. A gente reconhece que é uma doença complicada. A gente reconhece que é necessário tomar todas as precauções e os cuidados. E aí a gente precisa entender o que precisa ser feito agora com toda a experiência que se adquiriu ao longo do tempo de que a gente está vivendo essa pandemia. Então, qual que é a recomendação? Que tipo de sintoma que a pessoa sente, ela deve procurar já um médico? Qual que é a recomendação inicial? Então, a recomendação é procurar um médico assim que você tem qualquer tipo de sintoma gripal ou de resfriado, né? Uma dor de cabeça que seja com uma tossezinha, mas eu tô bem e tal. Não, procure, né? E procure um médico já pensando se ele é um médico que está preparado para o desafio, né? Aí eu indico até mesmo os médicos pela vida, né? Que vão talvez dar uma orientação melhor. Eu não posso atender mais do que eu estou atendendo, porque assim, eu estou extremamente saturado. Eu atendo uma comunidade católica inteira, né? Eu atendi muita gente, né? Eu faço de maneira remota, de maneira, assim, vou fazendo malabarismo no meu dia, né? Que já tem minhas atribuições, né? No hospital, né? Com os meus pacientes, com os meus plantões. Mas procure um médico que está a par da situação e que está fazendo um tratamento dito precoce com medicações para tentar conter o vírus logo no começo, né? Para não acontecer essa tempestade de citocina e esses fenômenos tromboembólicos. Então, em seguida. Quais são os sintomas, então? Dor de cabeça? Qualquer sintoma gripal, de resfriado também. Também qualquer sintoma. Tá? Pode ser uma febrezinha, com uma dor de cabeça, uma tossezinha, qualquer coisa nesse sentido. Ou então tem outros sintomas mais específicos do corona, como a gente chama de anosmia, né? Quando não sente o cheiro, né? Então, perdeu o paladar, perdeu o cheiro, pode ser também, entendeu? Só esse sintoma sozinho. É lógico que ele é muito subjetivo, né? Tem gente que às vezes tá com o nariz tapado, também não sente nada e vai falar, não tô com corona, não. Né? Tem gente que tem rinite, alguma coisa assim. Então, é lógico, tendo algum sintoma que realmente caracterize que pode ser uma doença, procure um médico, não tem nenhum problema. Entendi, legal. Bom, vamos chamar agora aqui um rápido intervalo, mas antes eu queria mandar um abraço para todo mundo que está aqui assistindo a gente, porque o pessoal está aqui acompanhando. O Denis Barbosa, o Denis acabou de se recuperar do corona aqui, ele tá já não está naquela fase que ele não transmite mais, passou aqui por momentos complicados também, mas ele foi medicado logo no início, graças a Deus. Graças a Deus, Denis, tá bem. O Jorge que tá aqui, Jorge, excelente entrevistado, seu amigo aqui. Ô Jorge, sim, com certeza. E você também precisa voltar aqui no programa. Estamos aqui com a Paula também, tá elogiando o programa. Nós estamos aqui, a minha esposa, Vivi, amor, beijão pra você. E é isso aí. E olha, a gente tem o Henrique que normalmente assiste aqui o nosso programa lá de BH, mas se ele entrar, a gente manda um abraço pra ele. Se ele não entrar, nós não vamos mandar um abraço, não. Eu vou chamar aqui um rápido intervalo, o Timerson, e daqui a pouco a gente volta, mas peço que você fique aqui com a gente no programa Tudo Online. Hoje saiu uma decisão do Supremo Tribunal Federal, e aí os sites começam a falar da questão de que o Supremo autorizou a Copa América. Olha o poder que está sendo dado pro Supremo, ele autorizou a Copa América.
A gente vê agora o ministro Barroso indo lá na Câmara para prestar esclarecimento sobre o voto impresso, e ele tenta convencer a gente de que a gente não tem o direito de saber a auditoria e os resultados dos votos. Quer dizer, são coisas assim que a gente vê que o nosso judiciário às vezes está extrapolando. E eu acho que eu queria até pedir, se algum ministro do Supremo estiver assistindo aqui o programa Tudo on Night, eu queria pedir agora que eles analisassem a questão da escalação da seleção brasileira, né? Porque agora que eles já decidiram pela Copa América, é importante decidir quem que pode e quem que não pode jogar, porque eu tenho certeza que eles devem ter a melhor resposta para a escalação. Falando especificamente da questão do voto impresso e do depoimento do Barroso, que toda vez que eu não sei até se o senhor puder depois me atender. Quando eu escuto o Barroso falar, eu tenho alguns efeitos colaterais, um pouco de ânsia, alguma coisa assim. Não sei se é por questão psicológica, então é um problema que eu tenho. Mas acho que deve ser alguma questão de saúde. Mas a gente faz uma receitinha aqui depois. Será que tem jeito? Um antiemético, né? Pra não... Claro. Mas... É um dancetrona. Eu não vou falar o nome comercial, né? Porque não estamos ganhando nada aqui, mas depois a gente faz a receitinha. Então, tá certo. Toda vez que eu escuto o Barroso falar, não sei o que é, eu fico com um pouco de ânsia. É uma... Às vezes é conexão, às vezes pode ser psicológico, não sei o que é. Mas chegou a ver essa situação, ele realmente está utilizando o dinheiro público para tentar defender uma campanha contra o voto impresso e auditável. Não faz sentido, eu não consigo entender. Vamos ser bem sincero, eu vi realmente essa notícia. Eu fiquei... Ele até falou, né? Porque a vida vai piorar se tiver voto impresso. É uma coisa que não tem muito sentido. E até estamos falando do Calanderian, né? Jorge, manda um abraço por Jorge. Obrigado por ter me indicado aqui. É uma honra estar participando, a gente poder ajudar as pessoas. Agora, é uma coisa interessante. Eu faço parte de uma associação de médicos católicos e um dos nossos colegas lá, a esposa dele, votou no Jorge, né? O Jorge poderia até se candidatar a federal aí, né? Quem sabe, é um cara pró-vida, né? Pró-vida. E eu vou te falar, de todos os candidatos a vereador que eu entrevistei para São Paulo, ele foi o único que realmente confirmou ser pró-vida, né? De verdade, né? E é por isso que, não que eu fiz campanha para ele, mas algumas pessoas que me procuraram falaram quem você vai votar? Eu falei, vou votar no Jorge, né? Só fazer um adendo, eu fui candidato a vereador aqui em Santo André e sou pró-vida, deixar bem claro. Sim. Mas pra mim é muito tranquilo, muito tranquilo. Por princípio, por valor, por plena convicção. E aí o que acontece? Essa esposa desse colega nosso, da Associação de Médicos Católicos, ela votou no Jorge. E quando ele pediu, porque ele estava suspeitando de falha, né, no pleito, e aí ele perguntou se as pessoas tinham o boletim da urna, né? Eu fui peguei o boletim da urna pela internet e tava ok. O meu tava ok. Mas o dela tava faltando o voto do Jorge. E eu falei, mas eu votei nele. Ela falando, né? Eu votei nele. E aí ficou essa dúvida, né? Pode ter acontecido com muitas outras pessoas, né? Então, a urna eletrônica me deixou com a pulga atrás da orelha depois dessa informação. É uma pessoa de extrema confiança que a gente tem, né? Não tinha por que ela falar, não, votei nele, não tinha sentido nenhum, né? Ela não tem interesse nenhum nisso. E realmente, a gente precisa de um sistema impresso, talvez, para você fazer uma boa auditoria, né? Talvez não em todas as urnas, começar com cada sessão, ou melhor, cada lugar, uma sessão pelo menos, ter uma urna eletrônica com o voto impresso, né? Fazendo isso aos poucos e talvez no futuro a gente poder ter todas as urnas podendo ser auditáveis por voto impresso. Não vejo nenhum problema nisso, né? Agora ele fala que o dinheiro do contribuinte vai ser gasto com o pleito. Esse é um gasto muito bem-vindo, né? Sem você dúvida. gastar com um pleito que vai ser absolutamente lícito, né? E que não tem sombra de dúvidas a respeito desse pleito. Nossa, não vejo erro nenhum você gastar o dinheiro do contribuinte com isso. Sem dúvida. Né? E na verdade, assim, faz parte da administração pública o processo ter que ser transparente. Então, se existe qualquer dúvida com relação à questão da auditoria, da verificação se está correto ou não, se existe dúvida da população com relação à legalidade, à licitude, cabe ao Poder Judiciário, no caso, vamos falar do TSE, tomar as medidas necessárias para poder garantir a transparência. E aí tem a outra questão. Se o Congresso vota
e aprova essa questão, aí não importa. Eu, particularmente, acho que nem teria tanta importância a opinião do Barroso com relação a isso. Porque quem tem que decidir isso é o Congresso. É o Congresso que está lá representando o povo, e eu tenho certeza absoluta que o povo brasileiro é manifestamente a favor disso. Teve uma pesquisa recente, essa pesquisa foi feita de uma maneira equivocada, porque se perguntou se as pessoas eram a favor do voto impresso ou do voto eletrônico, e óbvio que todo mundo é a favor do modelo do voto eletrônico, mas o que está em jogo hoje, que a imprensa está esclarecendo mal, é que é garantir um procedimento de auditoria sobre o voto eletrônico. Então você tem a apuração do voto eletrônico e depois você pode fazer auditoria, que é normal no setor público, né? Faz parte do sistema você poder auditar e verificar se está tudo certo, tudo legal. E outra coisa, o legislativo, ele tem o papel dele, né? E é lógico que se o legislativo faz alguma coisa que é inconstitucional, aí, claro que pode entrar o judiciário. Agora, esse é um exemplo muito claro de que o judiciário está atravessando, sem necessidade, o legislativo, né? Porque não tem nada de inconstitucional nessa questão do voto impresso e ter as urnas auditáveis, né? Mas você quer ver um exemplo? E a militância jurídica também, né? Que é absurda dentro da STF. Eles têm essa característica. Por exemplo, o Barroso, eu gosto de citá-lo como exemplo porque o Barroso é o cara que mais faz ativismo judicial pró-pautas que são contrárias aos interesses da sociedade. Então, você vai olhar a questão de aborto, legalização das drogas, a Isso questão de desencarceramento, tudo que é contra a questão da religião. Você vê que ele falou de que o Brasil está vivendo um cristianismo ruim. Quer dizer, o Barroso... Não, o Barroso, olha só, gente, presta atenção. O Barroso, ele é o cara que diz qual é o bom cristianismo. Quem esse cara pensa que ele é? Não, e ele é, inclusive, ele é adepto de um escritor americano, né? Ronald Dworkin, e ele acredita que e ele fala que, assim, escritor daqueles livros, né? O Estado Sem Deus, né? A Sociedade Sem Deus. E numa fala do Barroso, salvo engano, eu não tô lembrando quando que foi, em que circunstâncias, mas ele disse assim: acima de nós não há nada. Quer dizer, acima do Barroso, acima do Supremo Tribunal Federal, na cabeça dele não existe nada. E aí ele quer fazer, através de ativismo jurídico, militância jurídica, as convicções dele, né, e de outros que pensam como ele, se tornar uma realidade estatal imposta, né? É uma coisa bizonha que estamos vendo. É um absurdo, porque ao judiciário cabe, aí falo claramente para quem está nos ouvindo e assistindo, aplicar a lei ao caso concreto. Quem faz a lei é o Congresso. Então, é algo muito complicado. Agora, vamos lá. Com relação à questão vamos falar sobre a questão do corona, então, que é um tema que muita gente quer saber aqui. E a prevenção, doutor? Como é que se faz para se proteger? O que é eficaz? O que não é? Quem está nos ouvindo, como é que faz para se proteger de contágio? Como a gente estava falando da parte medicamentosa, vou começar por ela, né? Tá, beleza. É lógico que existe a possibilidade da ivermectina ser uma medicação que faça essa profilaxia, mas isso não é garantido. Como eu falei, os estudos não são robustos ainda para dizer isso. Mas é o que eu falo, essas medicações, tanto a hidroxicloroquina quanto a ivermectina, são medicações seguras, tá? Não é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas estão falando. Se você não vai tratar o Covid, ou se prevenir do Covid, você vai matar piolho, e vai matar lombriga, né? Então, mal não vai fazer. O que eu falo, eu coloco o princípio da beneficência e maleficência. Se eu não estou fazendo a beneficência, eu não vou estar fazendo a maleficência também. O que eu achei interessante, assim, é uma fala do Marcelo Freixo, né? Preocupado com a saúde das pessoas e contra a hidroxicloroquina, a ivermectina. E ele é a favor do uso recreativo de crack. É algo absolutamente incompreensível. Como que você escuta uma coisa dessa? Eu não sei, se eu fosse deputado eu ia ter dificuldade de manter a urbanidade naquele ambiente. Pois é, mas é que tá, essa dicotomia, né, que a gente vê é algo constante por pessoas que estão fazendo exatamente essas narrativas politiqueiras, né? É lógico que todos nós temos convicções e informação política, né? A gente tem. Eu sou conservador, eu me considero conservador, não tem nenhum problema de dizer isso, né? Eu quero conservar aquilo que é bom, né? E tenho minhas críticas também. No entanto, eu estou falando aqui de maneira científica,
técnica, né? Então, assim, eu tenho que ser sincero, existe uma forma de você prevenir medicamentosa? Pode existir, eu tô falando pode existir, eu não tô falando que realmente é assim, né? Não, isso aqui vai prevenir, não. Existe uma possibilidade e se as pessoas quiserem, não vejo nenhum problema nesse sentido. Mas o que é o principal? O principal são realmente as medidas sanitárias, né? O uso de máscara. Essa máscara aqui é uma máscara muito simples, por sinal. Eu estou usando, mas assim, o certo é você usar uma PFF3, 4 ou uma N95, aquela que vai conter realmente o vírus, né? Se a pessoa estiver doente, ela vai ser muito mais difícil ela mandar para o ar esse vírus se ela não estiver doente, porque o vírus é um aerossol, né? Ele passa por essa fibra aqui. Ele passa aqui pelas laterais, né? Essa plaquinha aqui não vai adiantar de nada, porque ele vai saltar aqui. Ele consegue saltar? Ele tá suspenso no ar, né? Então, eu até acho engraçado, né? Tem gente que usa só aquele face shield, né? Achando que tá se prevenindo, né? Só com um face shield. É uma coisa meio bizonha. Mas, assim, como eu falo, isso aqui previne um perdigoto. Se você espirrar, eu estiver falando com mais intensidade de voar um perdigoto, né? Nesse sentido, ele confere uma proteção. Mas é mínima essa proteção. Mas é uma proteção. Agora, a gente vê uns absurdos. A pessoa em ar livre, correndo, andando de bicicleta, ser obrigado, senão vai tomar multa. Né? Umas coisas muito, muito bizonhas que a gente está vendo aí em termos de lei, né? Para o uso de máscara, né? E distanciamento, né? O distanciamento ele é necessário principalmente quando você está tratando de pessoas que estão na faixa de risco, idosos, obesos, com comorbidades. Então você tem que deixar essas pessoas mais isoladas para elas não se infectarem, até que elas se vacinem, né? E já tenham um efeito protetivo mais imunológico. E assim, o que eu falo, estamos até aqui na pauta aqui, cadê? Lockdown funcionou, né? Eu achei interessante isso aqui. Porque lockdown, em cidades como a nossa, né? Aqui em São Paulo, Santo André, Grande ABC, e outras muitas cidades aqui no Brasil, capitais, cidades grandes ou médias, é tudo condomínio, né? É tudo condomínio. Aí você vê aquelas informações que vieram de Nova York. Nova York fez lockdown, não funcionou. Né? Mas é óbvio, é uma coisa tão óbvia. As pessoas não falam disso, William. Não falam disso. Porque não adianta você fazer as pessoas ficarem dentro de casa e as pessoas moram em casa mesmo ou moram em condomínio? Né? Quase todo mundo hoje, em grandes cidades como Nova York, São Paulo, ou a maioria, estão morando em condomínio. Né? Então, o ambiente mais infectante que existe é um elevador. O elevador é o ambiente mais infectante que tem. Né? Então, não adianta você entrar com essa máscarazinha num ambiente que é fechado, sem ventilação. Né? Então, ali é o ambiente mais infectante. E as pessoas moram em condomínio, vão se infectar, mesmo que elas fiquem em casa, porque elas vão descer o elevador para pegar comida, né? Ou então para fazer a compra, sair com o carro só para fazer uma compra simples no supermercado. O motorista que traz a comida pode correr o risco de pegar também o corona? Pois é. Né? Porque o pessoal, os artistas lá, acho que não considerava esse fato, né? Não, porque eles queriam ficar em casa, mas tinha o cara que trazia a comida não vou falar da empresa também. Então, assim, o que eu tô falando, se você tem um infectado no condomínio, você vai infectar muitos outros, né? Pelo elevador, né? Porque o vírus fica no ar? Fica no ar, ele para sair do ar ele vai demorar, né? Num ambiente fechado, sem ventilação, como um elevador. Né? Então, as pessoas não pensam nisso. Então, fala assim, fazer lockdown vai funcionar. Não vai funcionar, porque num condomínio as pessoas vão pegar. Né? E se a pessoa mora só numa casa, num condomínio de casas, aí é mais difícil, realmente. Né? Mas ela vai ter um contato ou outro com alguém, não tem como. Ela vai acabar tendo um contato ou outro com alguém, porque ela precisa de mantimentos para casa, ela precisa fazer esses abastecimentos, né? Porque senão as pessoas morrem de fome, né? Então tem que ter esses abastecimentos de provisões e tudo mais. Então é algo difícil você falar, no lockdown funciona. Não funciona, principalmente em grandes cidades, porque as pessoas moram em condomínio, como eu falei. E pior, né? Você está prejudicando a economia, né? Você está prejudicando a economia e a saúde mental das pessoas. Né? Então a gente está vendo uma loucura que a gente está vivendo, né? Se Deus quiser, a gente vai sair logo dessa situação. Você acredita que... Qual que é a sua perspectiva? Assim, claro, não dá para acertar porque existem muitas variáveis envolvidas. Eu procuro ser otimista, William. Eu falo que não tem novo normal. Ou é normal ou é anormal. Não existe novo normal.
As pessoas querem embutir essa questão do novo normal. A gente não tem que viver sempre com máscara. Eu tô aqui dentro com máscara, mas eu quero arrancar isso aqui, né? Não quero viver com isso aqui. Esse negócio de novo normal, as pessoas têm que ficar todas distantes agora. Não, isso daí é temporário. A gente não pode considerar isso uma coisa que vai se perpetuar, né? A gente não pode, a gente tem que ser otimista e falar para as pessoas, vamos voltar ao normal. E é por isso que eu estou tratando as pessoas, porque eu quero que as pessoas tenham uma vida normal, né? Eu faço questão de fazer esse atendimento gratuito, inclusive. Caramba. Né? Eu faço atendimento gratuito, não cobro nada de ninguém. Algumas pessoas até chegam e falam assim, doutor, eu quero te pagar porque eu tenho dinheiro, você ajudou minha família, tudo, eu quero te pagar. Eu falo, olha, tá aqui uma instituição de caridade, que é a Missão Belém, inclusive amanhã estarei lá, atendendo gratuitamente, quem puder conhecer, conheça a Missão Belém, do padre Jean Pietro, que ele tira as pessoas em condição de rua, né, muitas vezes usuários de crack, e dá família para essas pessoas, né, dá uma casa para essas pessoas, e cuida de muitos idosos também que ele retira da rua, né. Então é uma obra de misericórdia maravilhosa. E eu falo, olha, doa para a Missão Belém. O que você acha que você tinha que me pagar? Tá aí, ó, doa para eles, dou a conta, né, da Missão Belém, e é isso. E assim, quando que a gente pode ter a certeza de que voltamos para a vida normal? Em que momento, em que estágio? Vai depender das atividades econômicas voltarem ao normal, né? Primeiro, eu vejo isso. As portas abertas, o que a gente está vendo é um absurdo. É um absurdo ver as portas dos estabelecimentos comerciais fechados. O desemprego está se formando, né? Principalmente em relação a restaurantes, bares, né? Onde é uma grande fonte de emprego, né? E quando as pessoas começarem a ter essa atividade voltando, as pessoas enchendo esses estabelecimentos comerciais, né? Lojas de departamento, restaurantes, bares, eu posso dizer que a gente vai estar voltando ao normal, né? Porque hoje a gente está vendo as portas fechadas, né? E muitas vezes pessoas com medo também de abrir. Às vezes tem comerciantes que estão com muito medo de abrir, porque fizeram exatamente um terrorismo em relação à pandemia. É lógico que o vírus, ele como eu disse aqui desde o começo, é preciso você ter cuidado, porque é uma doença maldita. Mas as pessoas não podem parar suas vidas, né? A gente tem uma situação econômica muito delicada, que agora está começando a voltar a se estabelecer essa normalidade por conta das vacinas, né? Mas, assim, temos que ter tudo aberto, absolutamente tudo. Então, considero que quando tiver tudo aberto de novo, as pessoas tendo suas atividades sociais regulares, como era antes de novo, nós de fato voltamos ao normal. Mas você acha que quando tiver, por exemplo, vamos colocar assim, 70% da população vacinada, a gente vai começar a não ouvir mais falar de casos de contágio? Ou 90%? Em que estágio? Eu sei que tudo é suposição, mas só pra gente ter mais ou menos uma ideia. Sim, tem muita gente divulgando que assim, o SARS-CoV-2 vai ter um monte de variante agora, e isso vai virar tipo influenza, que vai ter todo ano, vacinação todo ano. É lógico que é um vírus mutante, mas eu não creio que vai ser igual influenza. Não creio. Que essa narrativa de que a gente tem que estar sempre atento a essa questão da infecção e de variantes vai acontecer. Não creio nisso. Entendi. Tá? Posso estar errado, entende? É tudo assim, não dá pra ter certeza de nada com relação... É lógico, o influenza vírus ele é muito mutante. Todo ano tem um novo sorotipo sazonal, né? E ele é muito mutante. Mas não creio que o corona seja tão mutante quanto o influenza. Mas é o que eu falei, eu posso estar errado, né? É lógico que todo vírus é muito mutante, né? Todo vírus, mas uns são mais, outros menos, né? O influenza realmente ele é muito, muito. Por isso que tem a vacinação todo ano do influenza. Entendi. Será que lá pro final do ano a gente já vai começar a sentir um pouquinho mais de tranquilidade, assim? É o que o pessoal espera, né, William? É o que o pessoal espera. Se bem que é o que eu falo, a gente tem que ter, principalmente pessoas jovens,
saudáveis, tira esse pânico da cabeça. Vamos tirar esse pânico da cabeça. Eu acabei de dizer que a doença é maldita, mas vocês não são faixa de risco, não vão, lógico, você é jovem, não vai pra balada, ficar aglutinando e tal, mas tenha a sua restrição, mas não pare a vida, né? Não pare a vida, não deixe de trabalhar, não deixe de ter algum tipo de interação social que seja mínima, protegendo os idosos, as pessoas que são vulneráveis, não tem problema, né? Mas esse tipo de orientação não foi dada no começo, então pararam a nação, realmente fizeram uma quebradeira geral, que, ao meu ver, não tinha necessidade. O que precisava, como eu falei há pouco, era ter ampliado as vagas de UTI, né? A gente ter se preparado, ampliado as vagas de semi-UTI e de UTI, e isso não foi feito, né? Isso não foi feito, exatamente para não parar as atividades econômicas, né? E dar boas orientações. Faltou muita orientação. Onde estava a mídia, a grande mídia, para dar boas orientações, né? Para cuidar dos idosos, das pessoas que são vulneráveis, né, sem parar a economia, deixando as pessoas que são mais novas, digamos, não relaxadas, mas mais tranquilas em desenvolver suas atividades diárias, o seu cotidiano diário. Então, assim, isso não foi feito, né? Então, eu lamento muito, muito mesmo que nós tenhamos empacado na economia, a despeito dessa desmelhora, né? Despiora. Você ficou sabendo dessa daí, né? Não fiquei. Da despiora. De um jornalista da Folha de São Paulo. Ah, sim. Você falou a despiora da economia. Porque não pode dizer que o mundo inteiro não está tendo crescimento econômico. O Brasil teve um crescimento econômico, mas eles não querem aceitar isso. Agora, isso que é parte do trabalho do governo federal. Agora, o controle da pandemia, que o STF amarrou a mão do presidente da República, e a gente vê o fracasso que é, por exemplo, aqui a política que foi feita em São Paulo. Isso é culpa do presidente. Não dá para falar que foi o Dória que foi responsável, a despeito de que as medidas foram eles que tomaram. Então, acho que tá vivendo o pior momento de... Governadores e prefeitos, né? Porque a saúde é descentralizada. O SUS ele é totalmente descentralizado. O financiamento do SUS é descentralizado, né? Então, as pessoas não falam muito disso. E tem essa questão também de notificação, né? Será que a notificação é real? Né? Porque... a gente vê que, assim, a tabela SUS paga muito pouco para a maioria dos procedimentos, mas o Covid ele está pagando bem. Então, é bom, às vezes, o gestor lá colocar Covid, o cara morreu de pneumonia ou morreu de algum outro tipo de infecção, e aí coloca Covid, né? Porque daí eles vão receber a verba via governo federal, né? Então, com certeza, eu tenho certeza que isso aconteceu. Uma outra coisa, William, é a falta de medicação tanto no sistema suplementar como no sistema público. Sedativos, hipnóticos, né, e bloqueadores neuromusculares. Isso falta muito hoje e não é por falta realmente no mercado. Eu tenho certeza disso. Isso é por uma máfia de distribuidores dessas medicações, que a Cristal é o principal... produtora porque a Cristal é o laboratório, né? Que é a produtora dessas medicações, e os distribuidores, né? Esses fornecedores fizeram uma máfia, então eles estão fazendo um preço exorbitante por essas medicações, alegando que está faltando no mercado, o que é um absurdo, porque as cirurgias eletivas quase todas pararam, né? Elas estão... por conta da pandemia, né? Alguns hospitais ainda estão tendo, uma ou outra, mas a maioria parou, né? Então não tem sentido tá faltando essas medicações. Não tem sentido. Doutor, a gente está chegando nos minutos finais aqui, então eu queria passar para suas considerações finais, e só um fator aqui, a gente tem um bloco no programa que hoje, para a gente falar mais da pandemia, eu acabei não utilizando, que é o bloco pessoal, que o convidado traz um objeto. E eu vi que você tá com um escapulário aqui pra fora, então eu queria que você falasse um pouco, fizesse as considerações finais e falasse um pouco sobre o escapulário aqui, que é um objeto pessoal que tem tudo a ver com o quadro. E aí a gente já encerra, que a gente tá nos últimos 2 minutos. Você me pegou de surpresa. É Nossa Senhora do Carmo, tá sempre aqui comigo. E a gente, assim, eu sou uma pessoa que tenho minha fé, né? Eu sou médico, creio na ciência, na razão, mas também creio em Deus, né? E eu sei que vocês são pessoas
devotas também, e eu sei que nós estamos sob o manto de Nossa Senhora. Então ela está aqui comigo, está com todo mundo aqui, e que ela continue nos iluminando com o Espírito Santo para buscar a verdade. Infelizmente, não sabemos de tudo, né? Nós buscamos a verdade, buscamos a iluminação, e eu vou fazer de tudo para mostrar a verdade, nem que isso custe a minha própria vida, o meu emprego. Então, essa é a mensagem que eu dou, né? E Nossa Senhora está nos protegendo. E outra, para mim, para terminar, antes a tristeza da derrota que a vergonha de nunca ter lutado, né? Então, vamos lutar a favor da verdade. E a verdade, ela é dura, ela não... Muitas vezes ela não é gostosa de se ouvir, mas ela precisa ser dita. Perfeito. Bom, quero agradecer a todos que estão aqui. Quero dizer o seguinte, que a gente está vivendo um momento muito difícil aqui, como o doutor falou, e a gente tem que ter a nossa fé em Deus, a nossa fé em Jesus Cristo fortalecida, porque realmente tem muita coisa estranha nesse momento que foi vivida, e eu acredito que isso não foi por acaso. A gente está passando por esse momento existe algo mais aí que um dia a gente vai entender. Então vale muito a pena você continuar confiando em Deus, faça suas orações na sua casa, acredite que a gente vai passar para que Deus fortaleça e proteja a sua família, proteja todas as pessoas, e que a gente supere isso e que a gente saia mais fortalecido do que nós entramos nesse momento difícil. Te agradeço, doutor, pela sua participação, agradeço a cada um de vocês que participou aqui do programa, quem assistiu pela internet, quem ouviu pela Rádio ABC, e quero te agradecer e peço para que você esteja comigo na próxima quinta-feira que vem aqui no programa Tudo Night. Um forte abraço. Tudo All Night, de volta na próxima semana, aqui na Rádio ABC.